Olá, meus queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para ministrar a aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 4, EBD, classe de jovens. A nossa lição de hoje tem o tema Vencendo os Obstáculos. Nosso segundo trimestre do ano de 2020, já estamos na nossa quarta aula e até aqui temos aprendido muito acerca da jornada do povo de Israel, agora sobre o comando de Josué. O tema da nossa revista do trimestre é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. A nossa lição hoje é a lição de número 4 e o texto do dia está registrado em Josué capítulo 4, versículo de número 24, que diz assim: para que todos da terra conheçam que a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué, capítulo 4, versículo de número 24. Em Jesus Cristo já somos mais do que vencedores. Na jornada do povo de Israel no deserto, nós podemos contemplar a mão forte e a mão poderosa do Senhor, não somente tirando eles da terra do Egito, como também os protegendo no deserto do Sinai. E aqui no livro de Josué, nós vemos a continuidade do agir de Deus na vida deles, porque eles tinham uma promessa de Deus. E todo aquele que tem a promessa de Deus, todo o povo, como a igreja de hoje, tem a promessa de Deus, a promessa do arrebatamento, a promessa de a presença de Deus estar conosco todos os dias para nos dar proteção, livramento, nos dar conforto e consolo. Há uma promessa de Deus sobre nós. E se temos uma promessa, Deus se encarregará de cumprir essas promessas nas nossas vidas. E quando enfrentarmos obstáculos, Deus irá mover as suas mãos poderosas sobre aquilo que nós não temos domínio, sobre aquelas dificuldades que nós nos sentimos impotentes, porque não temos condições de resolvê-las. Mas nessa lição, nós vamos aprender hoje, na lição de tema, Vencendo os Obstáculos. Deus tem uma mensagem muito poderosa para a sua vida através dessa lição. Muitas vezes você pode pensar que o obstáculo é Deus dizendo: não vá por aí, não atravesse esse Jordão, não atravesse esse Mar Vermelho. Quando muitas vezes Deus quer fazer com que você vença esse obstáculo e cresça na fé, testemunho do milagre e testemunho das maravilhas do Senhor. Os objetivos da nossa lição, nós já vamos passando para a lição que está nos proposta nesse dia, nessa aula, nessa lição. Apresentar os detalhes gloriosos que envolveram a travessia do Jordão. Mostrar como Deus promoveu a superação de um obstáculo natural, aparentemente intransponível. Terceiro é compreender a necessidade da celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memoriais. Então, esses são os objetivos que nós queremos atingir através da ministração dessa aula. Se você tem a sua revista de Escola Bíblica Dominical, que é redigida pela CPAD, você que é membro da Assembleia de Deus ou você que é membro de uma outra igreja e que usa as revistas da CPAD como base para a sua Escola Bíblica Dominical, tenha na sua mão aí a lição de jovens. Se você não tiver, você vai abrir o seu texto bíblico em Josué, capítulo de número 3. Vamos ler versículo 5, versículo 6, versículo 14 e até o versículo 17. Do versículo 5 ao 6 e do versículo 14 até o versículo 17. Então vamos lá. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais qual o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Versículo 6. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo:
levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. E levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Versículo 14. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras todos os dias da cega. Versículo 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. E versículo 17, para finalizarmos, capítulo 3, versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então este é o texto que nós vamos trabalhar, a travessia no Jordão, as ordenanças de Deus e os memoriais que foram estabelecidos por Josué e por Deus, né, e por Josué também, que levantou um memorial para a glória do Senhor. Na palavra introdutória, nós temos a seguinte reflexão, que o povo de Deus tinha se preparado para entrar em Canaã. Eles tinham se preparado enviando os espias, eles tinham se preparado ordenando para que as pessoas pudessem prover alimento, como nós falamos na lição passada. Josué deu ordenança para o povo se preparar, separou homens para cada um da sua tribo, pedir que o povo preparasse alimento. Então eles estavam muito animados, então eles estavam com a convicção, né, com fé. Finalmente eles estariam entrando na terra prometida. Aquele processo de deserto havia acabado e agora eles teriam a oportunidade de entrar na terra prometida. Porém, antes de entrar na terra prometida, eles teriam que atravessar o Rio Jordão. É claro que de repente poderia ser um banho de água fria naquela euforia que eles estavam, né? De agora nós vamos herdar a terra prometida, agora é a hora de a gente conquistar. Mas na hora que eles vão para conquistar o Rio Jordão, e para completar, eram os tempos de cheia. O Rio Jordão estava transbordando. Por isso que era um milagre sobrenatural de Deus para eles passarem, porque não havia condições de eles atravessarem o rio devido às cheias, devido ao rio estar transbordando. Então, eles tinham uma promessa. E agora, diante daquela promessa, eles encontram com um obstáculo. Mas aí eles tiveram convicção e fé e transpuseram aquele obstáculo. E é disso que nós vamos falar nesses primeiros pontos aqui da nossa lição. Nós temos que tomar esse cuidado, como eu já disse antes, como diz aqui na palavra introdutória, que o nosso comentarista da lição colocou, que nós não podemos fazer uma má interpretação dos obstáculos. Quando Deus coloca um obstáculo, nós precisamos vencê-lo. Quando Deus coloca um obstáculo, Ele quer nos dar crescimento através desse obstáculo. Ele quer nos dar crescimento através dessa luta, dessa adversidade. Você tem que perguntar para Deus o que Ele quer te ensinar através dessa adversidade. Nós sempre vamos tirar lições proveitosas através dessas adversidades. Um momento que nós estamos enfrentando dificuldades, obstáculos, adversidades, nesse momento, é essa pandemia do Covid-19, em que nós estamos privados de ir à igreja, nós estamos privados de reuniões familiares, nós estamos privados de passeios, nós estamos privados de muitas coisas. Então, é um obstáculo para muitas coisas na nossa vida. Porém, nós precisamos orar a Deus e dizer: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Como você tem aproveitado, porque nós percebemos que quando nós falamos de oração, quando nós falamos de ensino bíblico, de leitura bíblica, as pessoas dizem assim: eu não tenho tempo. Porém, agora é um momento em que todo mundo vai ter tempo, porque as pessoas estão em isolamento social dentro das suas casas.
Então, é o momento de você aplicar. Se era por falta de tempo, agora você tem tempo para orar. Se era por falta de tempo, agora você tem tempo para ler as Escrituras, para se aprofundar mais e completar a sua leitura bíblica. Então, que o obstáculo não seja um empecilho para que você venha parar e dizer: Deus não está no negócio, esse obstáculo está me dizendo para mim parar. Não, o obstáculo está lá para você vencer ele. Os problemas existem para ser resolvidos. Deus não quer que você empurre ele para debaixo do tapete, mas Deus quer que você resolva ele, porque quando você resolvê-lo, você vai adquirir experiência, vai adquirir crescimento e vai entender que os obstáculos estão lá para você transpor eles e continuar marchando em direção à promessa de Deus. O primeiro tópico da nossa lição é atravessando o Jordão. O primeiro subponto ou subtópico da nossa lição fala sobre um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abib era magnífico para os israelitas, pois nesse dia Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa, ao dia da saída do Egito, que foi o Êxodo, e agora no mesmo dia, o dia 10 do mês de Abib, 40 anos depois, após o Êxodo, o Senhor promoveu a entrada, que é o Êxodo. Quando eles saíram do Egito, foi o Êxodo, a saída, e agora Deus estava preparando eles para a entrada na Terra Prometida, que é o Êxodo. Então, Deus, no mesmo dia, na mesma data em que Deus estava, no dia 10 do mês de Abib, estava ordenando eles que eles iriam celebrar a Páscoa, agora eles vão tomar posse da terra, eles vão entrar no mesmo mês. Então, um dia marcante, porque o mesmo dia que Deus tirou eles, o mesmo dia em que Deus disse que estaria tirando eles da Terra Prometida e os tirou, o dia 10 do mês de Abib, quando eles fizeram a Páscoa, quando eles celebraram, passando o sangue dos cordeiros nos umbrais da porta, e Deus deu eles proteção e houve libertação, Deus agora está cumprindo a promessa 40 anos depois. Então eles receberam de Deus a promessa. Então é um dia que ficou marcado para aquela nação, para aquela geração. No mesmo dia da saída do Egito, a mesma data, Deus fez eles entrar na terra, transpondo barreiras. E ele quis que esses fatos da libertação do povo e da entrada na terra prometida acontecessem na Páscoa, porque tal acontecimento apontava para o Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante a Páscoa, séculos depois, seria imolado. Então, olha, no dia 10 do mês de Abib, lá no Egito, Deus tira eles da escravidão, no Êxodo, eles comemoram, pegam o cordeiro, matam, sacrificam, oferecem ao Senhor, passam o sangue nos umbrais da porta. Depois, 40 anos depois, no mesmo dia, na mesma data, eles estão tomando posse da terra prometida, no mesmo tempo, no período de comemoração da Páscoa, e também no tempo da Páscoa, no dia da comemoração da Páscoa, Jesus foi imolado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, uma data especial e marcante para o povo de Israel, mas uma data especial e marcante para mim e para você, porque o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus, que a entrega dele na cruz do Calvário, o domingo pela manhã, que é a Páscoa, que representa a ressurreição de Jesus, e que uma das lições que nós ministramos aqui mesmo nas videoaulas, nos fala sobre isso, que se a ressurreição de Jesus não tivesse acontecido, toda a nossa fé é vã. Então, o dia da Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus, séculos depois desse acontecimento com o povo de Israel na entrada em Canaã, também tem um dia marcado, importantíssimo também para nós, que foi a Páscoa. No mesmo dia, no domingo de Páscoa, Jesus ressuscita e nos dá direito de vida eterna, ou seja, ele nos libertou do pecado, o êxodo do Egito, e através da sua morte e ressurreição na cruz, nos leva para entrar na terra prometida, que é a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Então tudo isso tem um contexto não só histórico, mas o contexto espiritual de uma promessa para a igreja invisível, aquela promessa de Israel, em que eles herdam uma terra prometida no contexto terreno e físico. Nós aceitamos a mesma promessa, mas no contexto espiritual, através da pessoa bendita de Cristo.
Todo o Antigo Testamento são sombras das coisas futuras. Então, tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento revelava a Cristo. Então, tudo isso foi projetado pelo próprio Deus. Deus sempre, irmãos, tem o controle de todas as coisas. Deus não faz nada sem propósito. Então, quando Deus ordena a Páscoa, quando eles entram no dia exato em Canaã, no mesmo tempo de Páscoa, e quando Jesus, como Cordeiro de Deus, trazendo redenção, trazendo salvação, trazendo o cumprimento da promessa. Um dia marcante para o povo, mas não só o povo de Israel, mas também para nós. E também um detalhe interessante que o comentarista coloca aqui, que não somente o fato dessa data importante para Israel na saída do Egito, para Israel na tomada de Canaã e para nós na ressurreição de Jesus na Páscoa, na sua morte e ressurreição, também foi feito um estabelecimento de um novo calendário, ou seja, uma data marcada de forma memorial, uma data marcada em que todas as pessoas, quando consultarem a história, a arqueologia, quando fizerem estudos, vão lembrar na humanidade antes de Cristo e depois de Cristo. Então, um marco que dividiu a história, um dia marcante, um dia que ficou marcado em toda a história da humanidade. O Altíssimo achou por bem que toda a humanidade, nas gerações seguintes, se lembrasse de que um dia Deus se fez homem e morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade. Então, todas as vezes que alguém vai lá para a história e vê antes de Cristo e depois de Cristo, ele sabe que esse Cristo, esse Jesus, foi esse mesmo que morreu e ressuscitou na Páscoa para nos trazer perdão e vida eterna. Que maravilha, meus irmãos. O segundo subponto, ou subtópico da lição de número 1, Atravessando o Jordão, é o seguinte tema: a arca do concerto aponta o caminho a seguir. Aqui o leitor vai falar sobre os 40 anos, o comentarista vai falar sobre os 40 anos que o povo de Israel ficou caminhando no deserto e eles, no arraial de Israel, a arca do concerto ficava no meio. A arca do concerto ficava no meio do arraial e eles eram conduzidos pela nuvem, eles eram guiados pela nuvem que direcionava eles por onde eles deveriam andar, qual caminho eles deveriam seguir. Só que agora é um novo tempo, como nós falamos em outra lição. É um novo tempo, é uma nova liderança, é um momento diferente. Então agora eles seriam guiados pela Arca da Aliança. Agora eles seriam guiados pela presença de Deus, que a Arca da Aliança representando a presença de Deus. Então a arca, que ia sempre no meio do acampamento, agora ela ia estar na frente. Os sacerdotes levíticos, eles iam com a arca na frente do povo a 2.000 côvados, que é aproximadamente 900 metros, quase 1 quilômetro de distância do povo. Então, a Arca da Aliança ia na frente e eles iam depois atrás, ou seja, a Arca da Aliança, a presença de Deus, deveria direcionar a vida deles. Então veja que diferença. Aquele povo que era um povo rebelde, que fazia parte do povo de Israel, aquela geração rebelde, que Deus reprovou e que eles morreram no deserto, e agora a geração que creu em Deus, que obedeceu a Deus, que creu na promessa, que agora está entrando em Canaã, essa geração teve o privilégio de, em vez de ser conduzido pela nuvem, agora eles são conduzidos pela presença de Deus. Então Deus já estava preparando eles para que a presença de Deus ia guiar as suas mentes e os seus corações. Então a arca ia na frente e eles deveriam seguir a Arca da Aliança, ou seja, eles deveriam seguir a presença de Deus. Terceiro subtópico, a providência mais importante para a conquista da Terra Prometida. Olha, Josué tomou providências importantíssimas. Deus orientou para ele: o povo deve prover de comida. Provede-vos de comida. Nós falamos isso na lição passada, se não me engano. Eles proveram de comida. Josué mandou espias para espiar a terra. Providência. Eles estavam se preparando para entrar na terra. Ele separou, chamou lá, convocou todas as tribos, convocou a tribo de Ruben, de Gade, a meia tribo de Manassés, convocou todas as tribos. E aí Josué também deu uma ordem, que é a ordem mais importante, que é a ordem que não poderia de forma alguma ser negligenciada. A ordem foi:
santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então Josué, no capítulo 3, versículo 5, ordena ao povo se santificar, se separar para o Senhor, porque eles estavam indo para a batalha, eles estavam indo para conquistar, e se eles não estivessem buscando em santificação diante de Deus, eles não conseguiriam vencer, eles precisariam estar preparados espiritualmente. Então Josué se prepara como um guerreiro, ele envia espias, ele se provê de comida, ele age nas suas áreas de liderança com prudência para que o povo pudesse ser assistido nas suas necessidades, para que os soldados pudessem traçar uma boa estratégia de guerra. Mas Josué dá ordem ao povo, que é a ordem prioritária, que eles tivessem a mentalidade focada, prioridade, primeiro lugar o reino de Deus, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Ou seja, ele estava dizendo para o povo, para que Deus viesse operar e abençoar eles na conquista da terra, eles precisariam se separar para o Senhor. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se santificar é se separar para Deus e viver exclusivamente para servir a Ele. É se abster daquilo que o sistema pecaminoso do mundo diz. Então ele precisava dar essa ordenança para que o povo se santificasse. E a mesma ordenança vale para nós. Essa ordenança de Josué, ela é tão importante porque nós não vamos encontrar na Bíblia outras referências de um atributo de Deus que tenha sido citado 3 vezes seguidas. Nós vemos que a Bíblia, ela traz, assim como Jesus no Novo Testamento, dizendo assim, em verdade vos digo. E essa literatura, com essa repetição, mostra a importância daquele fato. Então, quando Jesus dizia em verdade vos digo, ele estava chamando a atenção para aquilo que ele iria falar. É como se ele estivesse colocando em negrito, é como se ele estivesse colocando sublinhado ali no texto. Então, essa fala em verdade. Nós temos Paulo dizendo assim, eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, o que é segurança para vocês. Então, quando algo era muito importante, quando algo que ele quisesse transmitir, precisava haver uma repetição para demonstrar a conotação de importância daquele fato. Então, aqui, nós temos no livro de Isaías, capítulo de número 6, versículo 3, os serafins voando na presença de Deus e dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Você não vai ver outro atributo de Deus ser reverenciado dessa forma. Deus também é amor. Você não vê anjos chegando diante do trono e exaltando o atributo do amor, dizendo Deus é amor, amor, amor. Nós não vemos os anjos enaltecendo o atributo da onipresença, da onisciência, mas eles estavam exaltando o atributo da santidade de Deus. Então, por isso Josué diz, santificai-vos. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, nós precisamos nos separar para Deus. Santidade não é sinônimo de impecabilidade. Impecabilidade vai ser somente na glorificação, quando aquilo que é corrupto se revestir de incorruptibilidade. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos nos santificar, nos dedicar a Deus para fazer a sua vontade e se opor ao pecado. Então, essa era a providência mais importante. Dentre todas as preparações de Josué, a providência mais importante era a santificação do seu povo, dos seus soldados e do exército. O segundo tópico, nós vamos falar sobre as dificuldades no caminho da bênção. Deus prometeu, a promessa é dele, a bênção dele traz alegria. Provérbios diz que a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. Então, a promessa de Deus, ela é fiel na nossa vida. Então, nós temos que vencer os obstáculos, porque os obstáculos, eles estão lá para serem vencidos. E é isso que esse segundo tópico vai dizer. As dificuldades no caminho da bênção. A prova, o Jordão transbordava. Olha só, atravessar o Mar Vermelho, para o povo de Israel na época da travessia do Mar Vermelho, era uma circunstância diferente. Por quê? Porque eles estavam fugindo de Faraó e do seu exército do Egito.
E ali eles têm o Mar Vermelho, então eles recebem de Deus a provisão, o Mar Vermelho se abre, eles atravessam e aí eles ficam livres do inimigo. Então foi tudo providência de Deus. Agora o povo de Israel, nesse momento, vive um tempo diferente. Porque eles têm que receber um milagre de Deus para atravessar o Rio Jordão. E depois do Rio Jordão, eles teriam que travar diversas batalhas com cidades fortificadas, como Jericó. Olha só, Jericó, segundo os estudos arqueológicos, mais de 800 anos a sua muralha estava intacta. Então era um contexto completamente diferente, que eles iam atravessar o Rio Jordão e não iam ficar tranquilos, eles tinham que partir para a guerra, para pelejar. Porém, eles tinham confiança, eles estavam convictos de que Deus estava com eles. Então, um obstáculo humanamente intransponível, antes de falar das muralhas, porque só falar das muralhas, 800 anos, quase um milênio, intactas, segundo os estudos dos arqueólogos, o Rio Jordão era o primeiro obstáculo intransponível. Eles não tinham embarcação para atravessar, muito menos para construir uma ponte, porque embarcação também não seria viável, era muita gente para se atravessar. E aí eles não tinham embarcação para construir uma ponte, então seria impossível eles atravessar o Jordão para tomar a cidade de Jericó. Mas a promessa era de Deus. E quando Deus promete, ele se encarrega de nos abençoar, de abrir as portas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia, que foi o que nós lemos no texto inicial. Era a época da cheia, a época da cega, das colheitas, e o rio transbordava. Então era impossível eles atravessar. Tinha animais para atravessar, tinha jovens, crianças, adultos. Então era impossível fazer essa travessia, somente com o agir miraculoso de Deus. O segundo subtópico é a bênção no tempo da ceifa. Ao mesmo ponto em que, por ser o tempo da ceifa, o rio transbordava, também havia a bênção. Olha só, os israelitas chegariam a Canaã no tempo da colheita, no tempo da bênção. Se lá no deserto eles comiam o maná, se lá no deserto eles estavam murmurando e reclamando, porque só comiam maná, maná, maná e não tinha outra coisa para comer, e eles ficavam reclamando, Deus agora estava preparando o banquete após eles atravessarem o Jordão. Então, do outro lado, Deus estava preparando o banquete de boas-vindas, porque a terra de Canaã tinha ali frutos maravilhosos para eles. Apesar de Deus prescrever ali a sua dieta, né, Deus determinava aquilo que eles deviam comer ou não, mas Deus estava ali preservando a saúde deles, porque nem tudo que é saboroso é saudável. Então Deus estava preservando a vida deles. E aqui tem um texto de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26, que diz assim: ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe e dê ao justo perante a sua face. Então o ímpio trabalha e ajunta, e Deus faz com que ele dê isso ao justo. Foi o que aconteceu aqui. Os ímpios que habitavam em Canaã produziram, plantaram, mas Deus deu a Israel, ao seu povo, aquela terra. E eles se deleitaram no Senhor, naquilo que Deus havia preparado para a vida deles, porque eles eram o povo da promessa. Deus provou o seu povo no deserto para que eles fossem dignos de experimentar as finas iguarias da terra prometida. Então aqueles que comeram do maná no deserto e não murmuraram, agora eles estavam tendo a oportunidade de comer de um banquete maravilhoso preparado por Deus. Então, por isso, Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, aqueles que esperaram com paciência e comeram o maná e não reclamaram, mas foram gratos a Deus, agora tiveram a oportunidade de comer de um banquete maravilhoso. O terceiro subtópico é o milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas do Jordão, as águas começaram a parar. O comentarista aqui faz uma comparação entre um milagre e outro, diferente do Mar Vermelho. No Mar Vermelho, Deus fez soprar um vento e as águas se abriram e ficaram como que duas paredes, né, do mar, e o povo passou a seco. Com o Jordão, como sendo um rio de água correntes, a hora que os sacerdotes pisaram os pés na beira do rio, como Deus havia prometido, as águas pararam, começaram a parar. Então, automaticamente,
o volume das águas diminuiu e eles começaram a perceber que a água estava diminuindo e o chão que estava logo abaixo era um chão firme, e começaram a caminhar para o Jordão. E aí o Jordão começou a represar aquela água. Aquela água ficou represada. Então a forma de Deus agir no Mar Vermelho e a forma de Deus agir no Rio Jordão foi diferente, até por causa das suas características, né? Um mar e um rio de águas correntes. Então o rio foi formando uma represa e aí o povo de Israel passou a seco e aquelas águas foram contidas pelo poder de Deus. Deus segurou a água, o leito do rio secou, o povo passou. Então isso faz lembrar a providência de Deus em remover os obstáculos. As situações em que Deus intervém abruptamente, de uma forma repentina, assim como ele fez no Mar Vermelho. Mas aqui Deus represou a água e o leito do rio foi secando e o povo passou a pés enxutos. Deus age de formas diferentes, mas uma coisa é certa, ele sempre age na hora certa e faz o que é melhor por nós. Independente da forma como Deus agir, Deus sempre vai fazer o melhor pela sua vida, meu querido. Vamos para o tópico de número 3, para o encerramento da nossa lição. Fala do um evento para não se esquecer. O subtópico 1 fala sobre o memorial de Deus. Deus fala a Josué, no capítulo 4, versículo 1, para que chamasse um homem de cada tribo, cada uma das 12 tribos, ele chamaria um homem, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio. Isso eles iriam construir um memorial do outro lado do Jordão, na terra, e eles iriam levantar um memorial, colocar as pedras e fazer um memorial, para que quando os filhos, para que as gerações futuras, ao ver aquelas pedras, pudessem perguntar o que seriam aquelas pedras, e eles iriam contar e testemunhar as maravilhas que o Senhor Deus havia feito por eles, os abençoando na travessia do Jordão de forma miraculosa. Então aquele era o memorial. Eles deveriam levantar aquele memorial para propagar as obras de Deus, para propagar a glória de Deus futuramente, quando as pessoas perguntassem, para que eles pudessem glorificar ao Senhor, recordando, se lembrando daquilo que Deus havia feito. Seria um testemunho aquelas pedras do memorial. Deus faz grandes milagres com livramentos extraordinários de forma pontual. Então devemos erigir memoriais, culto em ação de graças, testemunhos, dentre outros. Então quando Deus faz algo extraordinário, nós devemos levantar esse memorial. Se você recebeu algo extraordinário de Deus, a cura de uma doença incurável, você recebeu algo que é um testemunho poderoso de Deus, você deve levantar um memorial, que para nós hoje é você dar o seu testemunho, é você, ao falar para as pessoas daquilo que Deus fez na sua vida, você vai estar propagando a glória de Deus, você vai estar propagando as obras do Senhor, você vai estar testemunhando das maravilhas que o Senhor fez na sua vida e fazendo ele conhecido entre as nações, entre o povo que não o conhece. O memorial de Josué, porque o primeiro memorial foi que Deus ordenou para que Josué falasse aos príncipes de cada povo e eles pegariam uma pedra e fizessem um memorial. E aí esse memorial seria para gerações futuras conhecer as obras de Deus. Mas Josué faz um outro memorial. Deus mandou ele fazer um, ele fez e ele fez mais um. Então ele pediu que eles colocassem 12 pedras dentro do leito do rio. Eles pegaram 12 e colocaram fora, que ia ficar na terra prometida. Mas ele pediu para colocar 12 pedras dentro do leito do rio. E aí essas 12 pedras também seriam um memorial. E aí o leitor até comenta que não se sabe quando, né, por ocasião do registro do episódio, porque quando nós lemos o texto de Josué, lá diz que essas pedras continuam lá até os dias de hoje. Mas até os dias de hoje é os dias que o autor que registrou, né? Como nós lemos na aula introdutória, o livro de Josué data do ano aproximado de 1400 a.C. Então nessa época do ano de 1400, essas rochas, essas pedras continuavam lá. Então essa é a forma de interpretar que estão lá até o dia de hoje. É até o dia do registro feito. Então esse foi o segundo memorial, que foi um memorial
que Josué fez à parte, como forma de gratidão, também para manifestar a glória de Deus. Então aqui o comentarista faz também uma declaração acerca de um memorial que não foi Deus que ordenou, mas porém como foi feito com gratidão. Ele foi feito com o objetivo de glorificar o nome do Senhor. Então, inclusive o Senhor Jesus, nos evangelhos, ele diz que o servo que faz somente aquilo que o seu Senhor manda é um servo inútil. Então Josué está sendo aqui um servo útil. Ele fez o que Deus mandou, mas ele fez ainda mais, para que o nome do Senhor fosse ainda mais glorificado por intermédio da sua liderança. O terceiro subtópico, para nós encerrarmos, fala sobre o propósito dos memoriais. Nós vemos nas Escrituras diversas ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedra, como por exemplo em caso de votos e aliança, a gente tem o caso de Jacó, a pedra que ele usou como travesseiro, ele levantou e consagrou e fez um memorial, fez um altar. Tem referências também de alianças, homenagens, as pedras, as lápides que são colocadas em túmulos. Nós temos também acontecimentos sobrenaturais. No caso de 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 12, quando Deus bradou como estrondo, como um trovão, um estrondo, e fez com que os filisteus se afugentassem e deu vitória, abençoando o povo de Israel. E Samuel então levanta um memorial, uma pedra, e ali faz um memorial ao Senhor e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ali foi um agir sobrenatural de Deus e ele fez um memorial por isso. Ali no Rio Jordão foi um agir sobrenatural de Deus e Josué também levantou um memorial com pedras. Então, a arqueologia confirma esse costume. Tem sido descoberto diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas, de fazer memoriais com pedras. Aqueles que foram erguidos para a glória de Deus, Deus estava recebendo o memorial de Josué, como nós falamos no subtópico anterior. Ele foi recebido por Deus porque ele foi erguido para a glória de Deus. Josué não fez nenhum memorial, não fez nada daquilo que ele deu fazer para poder usurpar glória para si mesmo, mas ele fez para a glória de Deus. Então todo memorial que nós fizermos, esse memorial converge na glória de Deus. Então todo memorial que o povo de Israel estava fazendo tinha esse objetivo. Então o subtópico 3, qual é o propósito dos memoriais? Assim como o memorial das pedras, para que os filhos, para que as gerações futuras pudessem ver e pudessem perguntar sobre aquilo, e então seria testemunhado e as pessoas iam conhecer a glória de Deus, iriam conhecer a manifestação. Então o propósito do memorial é a glória de Deus e nunca a glória humana. Nossa, olha o que Josué fez, ele construiu esse memorial. Não, o propósito do memorial era dizer: esse memorial está aqui para provar que a mão de Deus agiu por nós, para provar que Deus abriu o Jordão, Deus cumpriu a sua promessa. Então o objetivo de um memorial é glorificar o nome do Senhor pela sua bondade, misericórdia, pela sua fidelidade. Josué também mostra que os monumentos serviram para que o povo da terra conhecesse a mão poderosa do Senhor. Josué capítulo 4, versículo de número 24. Então esse era o objetivo desses memoriais. Eles romperam o obstáculo, mas eles sabiam que o obstáculo eles não romperam por si próprios. Eles tiveram a fé de irem adiante, porque Deus disse: vai, toma a terra. Eles foram e tinha um obstáculo na frente e Deus fez com que o obstáculo saísse da frente deles para eles passar. E agora eles levantam memoriais para que as outras nações, para que as outras gerações, para que outros povos pudessem saber que eles venceram, mas que não foram vencedores pelas suas próprias forças, mas que eles foram vencedores para a glória de Deus. Eles foram vencedores porque a presença de Deus, porque a promessa de Deus estava na vida deles, então eles estariam glorificando ao Senhor por aquilo que Deus havia feito na vida deles. Faça isso, meu querido, que você possa, através da sua vida, glorificar o nome do Senhor, que você possa, através da sua vida, fazer com que as pessoas conheçam a Deus, que através da sua vida, que você seja um memorial da obra gloriosa e poderosa do Senhor, que onde você andar e onde você passar,
as pessoas possam conhecer o Deus Todo-Poderoso que você serve. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vou fazer a leitura da conclusão da revista, que diz assim: a travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constitui em um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com seu povo ao conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram em pé enxutos, assim como gerações futuras, e também por aqueles que eram inimigos de Israel. Com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus possa te abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus. Que você possa romper os obstáculos, vença os obstáculos. Você tem promessa de Deus. Você faz parte da igreja de Cristo. Você faz parte do povo que foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. E você tem a marca da promessa de Deus. Você tem um chamado de Deus para a sua vida. Não desista diante dos obstáculos. Romanos capítulo 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o obstáculo é para te fazer crescer, é para te fazer adquirir experiência diante de Deus. Mais uma vez, Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui nós encerramos a nossa aula de número 4, Vencendo os Obstáculos. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Mais uma vez eu agradeço por você finalizar essa aula comigo, assistindo até esse ponto. Que a sua vida seja ricamente abençoada, fortalecida em Deus. Leia a Bíblia constantemente, ore ao Senhor, se santifique, se entregue cada dia completamente a Ele, porque as promessas dele são fiéis e poderosas para a nossa vida. Não se esqueça, hein? Continue me ajudando a propagar o Evangelho. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe nas suas redes sociais essa videoaula para que outras pessoas também possam ser alcançadas por essas lições valiosas que o livro de Josué tem nos ensinado nesse trimestre. E domingo que vem nós estaremos postando a nossa aula de número 5. Então eu conto com a sua participação, conto com o seu apoio e que Deus te abençoe. Não deixe também de deixar um like para nos ajudar, para fortalecer o nosso canal e para que nós possamos saber também que você está curtindo esse trabalho e esse projeto que nós estamos elaborando para a glória do Senhor e para a expansão do reino de Deus. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus te abençoe em nome de Jesus.